Segundo, a morte de Jesus Cristo naquela cruz nos livra da ira de Deus. Quando nós lemos o versículo 9 de Romanos capítulo 5, versículo 9, nós lemos o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E aqui é um pouco curioso, porque eu estava falando de amor, agora há pouco, e agora eu falo de ira. Estou contradizendo os assuntos? Não. Como que a gente consegue olhar para esses dois versículos e entender que eles são correlatos, que eles se complementam? A mensagem de Paulo à igreja de Roma era que o amor de Deus por nós tinha e tem a ver com Cristo. Ou seja, sem Cristo não há amor. Se nós não cremos naquele que morreu na cruz, se nós não cremos no Deus que mostra o seu amor através de Cristo, nós não temos amor, nós não recebemos amor, porque em Cristo está o amor. Deus nos ama por causa de Cristo. Logo, se cremos em Cristo, conhecemos e recebemos desse amor. Só que se não cremos em Cristo, o que o texto está nos dizendo é que sofreremos da ira de Deus. Que ira é essa, Igor? Algo que vai ser manifestado no fim dos tempos, que Apocalipse vai chamar de os cálices da ira de Deus. É o inferno, é o lago de fogo, da forma que você entender. Tudo isso é a ira de Deus. Aqueles que não creem em Jesus, que não experimentam desse amor, vão experimentar da ira de Deus. Não é divergente, é complementar. Em um versículo, Paulo está dizendo: Deus ama vocês através de Cristo. E no outro está dizendo: quem não ama e não segue Jesus, vai sofrer da ira de Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quem crê em Jesus, quem crê na Páscoa, entende o que é o amor de Deus, e está livre, salvo da ira de Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar de lado essa mensagem. Muito se fala sobre amor, sobre Deus como sendo um Deus misericordioso, e Ele vai ser por muito tempo, até que de fato Jesus venha como prometer. Enquanto Jesus não vem como prometeu, Ele é um Deus amoroso, Ele está disponível, Ele te ama e quer mudar a sua vida. Mas quando tudo se fizer cumprido, Jesus Cristo voltar, não tem mais amor. Pelo contrário, tem a real manifestação da ira de Deus. E a ira de Deus é um assunto que nós precisamos pensar, precisamos refletir, entendendo que aqueles que não creem em Jesus sofrerão por ela. Eu te pergunto, você quer estar livre da ira de Deus? Quero, pastor, crê em Jesus. E aí é interessante que o apóstolo Paulo traz um conceito no versículo 9, que ele chama justificados pelo seu sangue. Pastor, o que é isso? O que Paulo quer dizer com essa ideia de justificação? É um conceito teológico que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Justificação é eu pegar um certificado e dar para você e dizer assim, ó, você é justo. Aí você fala assim, entendi, mas não entendi. Eu te explico de novo. Todos nós que estamos aqui em algum momento já precisamos, foi necessário imprimirmos certificado de bons antecedentes. Para um concurso, para uma prova, para um trabalho. Você foi lá na Polícia Federal, na Polícia Civil, retirou lá um nada consta, né? Ou seja, você não cometeu crime nenhum, um BO, né? Um boletim lá. E algumas pessoas têm crimes constados nas polícias aí existentes. E quando você vê lá nesse bons antecedentes, você tem vários crimes ali, ou sem nenhum crime.
E aí, comparando com essa visão da justificação, preste atenção. Imagine que você está no espaço celestial de Deus. Aí vai consultar o seu antecedente espiritual. Aí está lá, pecado, 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 uma lista que não acaba mais. São os crimes que você cometeu. Ou seja, naqueles crimes você está culpado, condenado. Dali você vai estar longe de Deus. E aí aparece Jesus e fala assim, ó, deixa eu morrer por esses pecados dessa pessoa. Então Jesus, ele se oferece para levar a culpa de tudo aquilo que nós cometemos de pecado, de crime, e consequentemente Deus pega uma declaração, entrega para você e fala assim, ó, tá lá, aqui estão os seus crimes, os seus pecados, mas embaixo tem assim, Jesus pagou o preço, você não está mais condenado. Não quer dizer que você é inocente. Você continua pecador, mas houve um preço que foi suficiente para pagar por aqueles pecados. Isso é justificação. Por isso que Paulo, quando escreve e diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, quando você crê em Jesus, aquele sangue cobre você, de modo que Deus vê um pecador que foi transformado por Jesus. Mas aquele pecador não está mais numa condição de condenação. Isso é Páscoa. É a morte de Jesus sendo eficaz na vida daquele que creu. Isso é Páscoa. É quando a gente entende que a ira de Deus não cairá sobre aqueles que creem em Jesus, mas sobre aqueles que não creem em Jesus, a ira de Deus será manifestada quando tudo se cumprir. Novamente eu te pergunto, você quer sofrer da ira de Deus? Nossa, pastor, mas que mensagem negativa. Irmãos, é a palavra de Deus. Não sou eu, é uma verdade. A ira de Deus existe e ela se manifestará terrivelmente quando Deus fizer cumprir todas as coisas em Cristo. A única coisa que você precisa fazer é crer que Jesus morreu na cruz. Jesus é a Páscoa e você estará livre de qualquer condenação ou ira da parte de Deus. Você crê na Páscoa? Você crê na Páscoa ou na festa? Ou só no chocolate? Ou só na brincadeira? Porque Páscoa não tem a ver com isso. Páscoa tem a ver com morte. E nós temos que crer que houve morte para que nós pudéssemos ter vida. Basta crer em Jesus.